Boa noite, irmãos. Deus vos abençoe, pode se assentar. Estamos felizes por podermos nos encontrarmos aqui mais uma vez, sabendo que quando viemos aqui, não viemos para passeio, não viemos para uma festa natural, não viemos para banquetear, comer um bom bolo, um bom churrasco. Essas coisas todas são boas, têm os seus lugares, mas quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos para alimentar a nossa alma com a sua santa palavra. E todos aqueles que vieram a Cristo tiveram a oportunidade de voltar abençoados. Leprosos, endemoniados, feridos de todas as partes, sempre Ele pôde fazer alguma coisa por eles. E eu espero que esse Cristo possa fazer também por você aqui nessa noite, abençoar o seu coração, a sua vida, para terminando o culto, nós possamos levar também algo da parte de Deus que fortalece os nossos corações. Damos boas-vindas a todos presentes e aqueles que pela internet estão nos acompanhando, esse culto ao vivo aqui de Curitiba, com a nossa audiência invisível. Eu sei que nós temos um grande privilégio de receber orações de muitos santos ao redor do mundo, pois eles participam conosco e em suas casas, suas orações têm lembrado de nós, e é por isso que nós estamos de pé, pela graça de Deus, não é? Graças a Deus. Nossos visitantes já foram, creio que apresentados, né, irmão Joglaí? Mas eu me apresento para eles, né? Sou o irmão Raimundo, companheiro dos colaboradores aqui, e nós estamos aqui para compartilhar das bênçãos de Deus, agradecido pelo que Ele tem feito por nós. Você mencionou do irmão Rubens, não? O nosso diácono, irmão Rubens, foi acometido por um AVC essa madrugada, está internado e solicita as orações da igreja. Ele tem seus 66 anos, aproximadamente 70, né? Vai completar 70 anos, mais de 20 anos no trabalho do diaconato ao meu lado, e eu fiquei sabendo agora à tarde, através da sua família, e nós vamos então ficar em pé, e nós vamos fazer uma oração muito especial por ele, como já foi orado, irmão, esqueceu de mencioná-lo, vamos levantar nossas mãos. Você vai orar pelo irmão Rubens como se fosse seu pai, seu filho, seu marido, com sentimento, crendo que Jesus pode ainda preservar sua saúde, para benefício dele, da sua família e também para o nosso benefício. Pai Celestial, nosso querido Deus, estou muito feliz com o Senhor, apesar de que algumas notícias, como vivemos numa dimensão humana, nos causa tristeza e nos causa abatimento, mas dentro de nós há uma esperança viva e uma confiança de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos crendo que esta enfermidade que acometeu o nosso irmão não é para trazer dano e sim benefício. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nesta hora, como o Senhor é um Deus onipresente, é um Deus onipotente, onisciente, conhecendo todas as coisas, possa estar nesta hora ao lado do nosso irmão, medicando-o com a palavra, essa palavra que está escrito, eu sou o Senhor que te sara, que isso possa ser concluído na vida do nosso irmão, e essa igreja, nossos irmãos pela internet, com suas mãos levantadas, nós estamos intercedendo em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê a vitória, e nós contaremos o testemunho dessa vitória para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a nossa gratidão para a tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu estava vindo para a igreja e conversando com meus filhos, a minha esposa também, minha nora, que ele estava falando de um quase acidente que aconteceu quando eles estavam vindo para casa, não com eles, mas um outro, envolvendo um outro carro. Eu estava dizendo que há muitas bênçãos que as pessoas recebem porque você está ali.
você é a causa de muitas maldições não cair na família, nos filhos e até naquelas pessoas que não conhecem a Deus. Você é a razão de proporcionar a outros a sua presença, inibe a operação do inimigo. Você lembra, por exemplo, que Abraão, ele sentiu tanta compaixão por Ló, intercedeu por ele. Abraão, quando Elohim veio, a primeira coisa que Abraão lembrou, quando Elohim chegou na sua casa, não foi de coisas materiais, não foi pedir bênção, Deus multiplicar os bens materiais, as coisas naturais. A primeira coisa que Abraão lembrou foi que ele tinha um sobrinho, ele tinha uma sobrinha, e tinha, esse sobrinho tinha 2 filhas, e aquilo comoveu tanto o coração dele, que ele começou a suplicar a Deus que não deixasse aquele mal cair sobre o seu sobrinho. E ele questionou a Deus algumas vezes, vocês sabem, e Deus então ouviu e tirou Ló de Sodoma. Mas o Ló, aquela cobertura, aquela bênção, ela foi temporária. Logo ele morreu e Abraão é o eleito de Deus. Então tem pessoas que serão beneficiadas pelas suas orações dentro de um lar, um cristão. A Bíblia diz que até os filhos de um casal que é casado, um é incrédulo e o outro é crente, diz que os filhos serão santificados por causa do crente, para mostrar o quanto é grandioso um lar, um bairro, uma cidade, onde tem um filho de Deus. Quantas coisas são amparadas, porque é como um para-raio, né? É como um para-raio. Então Deus guarda muitas pessoas ao nosso lado, e eles nem sabem que eles estão sendo guardados por causa de você. Porque Deus não manda a chuva para o joio. Ele simplesmente se aproveita da aproximação do trigo, e ele procura, então, crescer ao lado do trigo, porque sabe que Deus não vai desprezar o trigo. E ao mandar a chuva para o trigo, o joio também é beneficiado. E a Bíblia diz que ele faz que o sol nasça para justos e injustos. Mas quando esta igreja, a igreja do Senhor, a noiva, quando o seu povo sair da terra, não existe mais cobertura para a terra. A questão que a terra ainda produz, ainda temos saúde, ainda podemos ter bons médicos, ainda podemos ter bons remédios, é porque existe um povo na terra que está sendo a causa de guardar, reter as bênçãos de Deus, e o mundo ainda não foi destruído. Assim como, enquanto Noé e a sua família não entrou na arca, não caiu uma gota de água. Quando eles entraram na arca, a tempestade veio as pragas começaram a cair. Antes do fogo cair em Sodoma, Deus teve que tirar o Ló. Não podia cair ali. Então, Deus, sabendo quem somos e a eleição que Ele tem nos dado, Deus não pode destruir a terra. Deus não pode destruir a terra enquanto você estiver ali. Por isso que nós sabemos que quando o último eleito entrar, então o mundo terminará a sua última oportunidade e a destruição terá que acontecer, porque é por causa de um é que Deus não pode fazer isso. Então cabe a mim e a você dar o testemunho desta vida para que possamos alcançar o último eleito. E quando o último entrar, o rapto então acontecerá. Então é uma grande comissão que nós temos em viver nesses dias uma vida tal, sabendo que o que nos resta aqui na terra é encontrar o último eleito. A presença de Deus não veio para nos enricar, veio para nós ganhar almas, fazer algo para o reino de Deus, para chamar alguém para o reino de Deus. E é isso que nós realmente devemos fazer. E eu espero que cada um de nós venhamos a cumprir esse ministério, saber que nós fomos chamados para realmente esse propósito. Quero meditar com vocês nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, o capítulo 3.
a partir do versículo 7. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Nunca. Deus nos chamando a atenção para tudo aquilo que Ele havia dado, mostrado, projetado para o povo, e isso demonstrou que estava dentro desses corações. Infidelidade, incompreensão, impaciência, tudo foi manifestado nesses 40 anos que Deus deu, e Deus cumpriu a sua palavra, não deixando faltar nada para aquele povo. Mesmo assim, eles não foram fiéis à palavra de Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Por quê? Havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Senhor e nosso querido Pai, qualquer homem mortal pode ler as Escrituras, mas só o imortal poderá revelar para nós o seu conteúdo. Por isso estamos aqui rendidos ao Senhor e viemos com o propósito de ouvir a Tua voz e compreender o propósito de Deus para as nossas vidas e não sermos encontrados como esses milhões que pereceram pela incredulidade, por endurecer em não ouvir a Tua voz. Viemos aqui, Senhor, para sermos maleáveis. Viemos aqui com uma massa para que o Senhor pudesse projetar a Sua obra. E não queremos endurecer a nosso serviço, mas nós queremos servir ao Senhor e viver para o Senhor de acordo com a Sua perfeita vontade. O perdão de nossos pecados, Pai. Nós chegamos ao trono de graça, pedindo ao Senhor que use esse servo a favor dos Teus servos, porque a única maneira do Senhor abençoar o homem é através do homem. E nós pedimos que o Senhor possa envolver estas vidas aqui, e aqueles que me ouvem através da internet, envolver naquele espírito sobrenatural, onde nossas almas possam ser ancoradas em Cristo, e podermos resistir esses dias maus que estamos vivendo, e sairmos daqui fortalecidos na fé, sabendo que fomos chamados para vencer, para triunfarmos diante de toda a adversidade do mundo. Eu entrego em Tuas mãos Teu povo, Teus filhos, Tuas filhas, e essas famílias que aqui vieram, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos falar um pouco sobre isto aqui. Se hoje ouvirdes a sua voz. Agora, como é que nós podemos discernir a voz de Deus, quando há tantas vozes? Como é que nós podemos saber Deus nos falando, se há tantas vozes que falam
ao mesmo tempo. Uma das coisas que Deus deixou como base para os seus filhos é que tudo que nós ouvimos, ou tudo que nós praticamos, deve ser avaliado pela palavra de Deus. Porque a palavra é o prumo principal para medir tudo que ouvimos ou tudo aquilo que nós falamos. E muitas vezes, Deus nunca tem deixado de falar com o seu povo. Mas como que ele fala? Quem ele usa? Qual é a linguagem de Deus para nos orientar no mundo de tantas transformações, de tantas vozes, tantas insinuações, e tantas religiões e tantos pensamentos? Deus tem uma forma de dirigir ao seu povo para que eles conheçam a sua vontade. Então nós precisamos conhecer esta vontade de Deus. Eu estava orientando uma mãe, há algum tempo atrás, sobre a questão de filhos, moços com namoros, moças com namoros, quem sabe, inconvenientes, que não se encaixam com a palavra. Ora, nós temos que ter uma voz chamada voz da correção, voz do ensinamento, para que essas pessoas aprendam a respeitar a Deus. A questão é que nós vemos o profeta falar, mas nós não tomamos aquilo como a voz de Deus. Nós vemos o marido, a esposa, ou o pai, ou o pastor, ou o apóstolo, ou o mestre, mas nós temos dificuldade para tomar esta voz como realmente a voz de Deus. Porque Deus se esconde em simplicidade. Por isso Jesus não foi entendido. Jesus não foi entendido porque toda a promessa que havia sido feita dele desde o nascimento é que ele seria Deus poderoso, ele seria o príncipe da paz, ele seria Deus forte, ele seria o Pai da eternidade, ele seria todas essas coisas de uma coisa tão majestosa. E quando esse Jesus vem para cumprir a palavra da qual foi escrito dele, aparece em cena um homem que não tinha boca para ferir a ninguém, não tinha coragem de empurrar alguém, um homem que poderia caminhar no meio dos pobres, como um dos mais pobres. Isso foi o que levou as pessoas a não verem atrás daquele homem a grandeza de Deus. Porque aquilo que o homem chama grande, Deus disse que não é nada. E aquilo que o homem disse que não é nada, Deus disse, isto é que é grande. É quando nós podemos compreender que a grandeza de Deus se expressa na simplicidade. Então Jesus confundia o povo do seu tempo da simplicidade com que ele vivia a vida, sendo ele o Pai da eternidade, sendo ele o grande e poderoso. E eles interpretaram a Bíblia, eles interpretaram as profecias quando leram que ele era o príncipe da paz, e quando ele veio, eles achavam que Jesus iria destruir todos os romanos, porque os judeus estavam vivendo sob uma servidão romana, sob um cativeiro romano, com punições severas, com dificuldade, e eles clamavam o Messias, e eles queriam um Messias que tirasse ele das aflições naturais. Eles queriam um Messias que desse libertação natural, queria ser ricos, queria ter sua própria nação, ter sua própria posição, e quando Deus vem para cumprir a sua palavra, eles pensavam que esse Messias viria e chegaria como um grande chefe, um grande homem, chegaria diante de Pilatos ou diante de Caifás, apontaria o dedo para ele e diria, olha, ou você se dobra, ou eu destruo vocês, eu tenho o poder para destruir, eu tenho o poder para mudar essa montanha, eu tenho o poder para construir. Não, ele chegou ali e fez-se como servo, se humilhou. É por isso que as pessoas não podem ver Deus no seu povo, porque esse Deus no seu povo não veio para ser servido, mas veio para servir. E quando nós invertemos essa condição de grandeza em serviço, as pessoas não podem ver que isto é o cumprimento da palavra de Deus.
Então eles não querem ouvir a tua voz, porque eles acham que a voz de Deus deveria vir de um grande homem. E Deus confunde. Deus sempre levantou profetas do nada. Deus sempre levantou homens do nada. Deus sempre pegou aquilo que era mais desprezível para mostrar a sua grandeza. Quando ele quis manifestar na terra, ele não pegou uma virgem, filha de Caifás ou de Anás, onde havia tantas pessoas ali com poder, com requisitos naturais, muito maior do que Maria. Mas ele foi pegar apenas uma pequena donzela, onde ele podia tomar na simplicidade. Ali começou a grande obra de Deus, quando ele se manifestou nas coisas mais simples. Deus em simplicidade. Hoje, Deus continua falando, mas quando o homem fala, ele não tem uma roupagem especial para falar em lugar de Deus. Jesus era um homem tão comum, que quando eles foram para prender eles, não sabia quem ele era. Eles precisou pagar um traidor, através daquelas 30 moedas de prata, para dar um beijo em quem era ele, porque Jesus era tão semelhante ao homem comum, que as pessoas não podiam discernir entre ele, Pedro, Tiago e João, a menos quando estava falando. Porque quando ele estava falando, não era a parte externa, era a parte interna que estava falando através desse homem. É por isso que as pessoas não podem ouvir a voz de Deus, porque eles querem ouvir a Deus na parte externa, e eles não conseguem, porque Deus não fala com o homem carnal. Deus usa um homem para falar a sua palavra. E quando isso não vem de acordo com o que aquele homem pensou, então ele não toma aquilo como a voz de Deus. Por isso Nicodemos queria ser um crente, mas ele queria ser um crente discreto, porque ele era juiz em Israel. Mas ele viu a fama de Jesus e procurou ir ter com Jesus de noite. É aquele crente que não quer se mostrar, porque se mostrar ao lado de Jesus era sofrer o dano das críticas, porque Jesus tornou um revolucionário no seu dia. Não havia denominação, não havia lugar que ele tinha vindo, ninguém sabia nem do nascimento dele, ninguém conhecia suas origens, a não ser para falar mal de onde ele tinha vindo. Então, se unir com Jesus naquele dia era sinal de quê? Reprovação, indignação. Então Nicodemos, por ser um grande homem, um juiz em Israel, um mestre, Jesus chamou ele de mestre, não foi ter com Jesus durante o dia, porque era muito discreto você sair da casa de Lázaro e Marta e Maria, e um juiz sair dali e perguntasse para ele: o que você foi lá na casa de... O que você foi fazer na casa de Lázaro? E ele podia dizer assim: eu fui conversar com Jesus. E os seus amigos? E a sua posição social? E o seu poder que ele tinha diante das pessoas? Como é que ele poderia se sentir naquela hora? Porque Jesus não tinha aparência. Jesus não era um homem eloquente para atrair as pessoas pela beleza externa, mas ele tinha algo que cativava, não a aparência do homem, mas aquilo que ele tinha era um sol que podia brilhar e fazer nascer a semente eleita, por mais que ela estivesse coberta de pecado. Não havia uma semente eleita onde Jesus passava que aquele sol não fosse capaz de germinar aquela semente. Embora o diabo tinha jogado tudo sobre elas, mas quando ele chegava, ele ia direto à semente e ela brotava, porque o sol da justiça batia naquela semente e ela saltava para fora. Mas unir, aceitar esta voz, aceitar esses conselhos, aceitar estas orientações, era difícil demais para o povo, porque era realmente muito simples. E as pessoas não queriam se envolver com aquele tipo de ministério. Você já pensou? Um andarilho, caminhando pelas ruas da Palestina, onde você vai levar esse povo? Qual é a igreja que você tem? Ele não poderia primeiro ter construído uma igreja para levar o povo, que é o que a pessoa primeiro faz, é isso. Não, primeiro ele tinha que colher, achar o grão para depois levar para o celeiro. Ele primeiro tinha que semear, tinha que haver colheita, e depois então ele iria colher isto. E perguntava para ele: onde é que você vai com essa multidão? Eu não sei.
Eu não sei para onde vai. Eu estou com eles, pregando para eles aqui. A ponto que eles caminharam, chegou de tarde, os discípulos disseram assim: despeda desse povo, porque olha, nós estamos aqui no deserto, não tem pão, não tem nada, não tem nada para eles aqui, eles têm que pelo menos ter um tempo para procurar alguma coisa para comer. Jesus disse assim: mas o que vocês têm aí? Tem alguma coisa aí? Vocês trazem alguma coisa? Correram lá, encontraram um menino que tinha uns peixinhos, uns pães. Nós só temos, só dava para o menino mesmo. 2 peixes. Falou, então faz o seguinte, manda a multidão se assentar, porque Jesus não faz nada com bagunça. Manda o povo se assentar, deu graça e começou a alimentar toda aquela multidão. Irmão, o que nós precisamos é só de Jesus mesmo. Porque quando Ele se manifesta, tudo o que nós precisamos, tudo que nós temos necessidade, Ele fará isso por nós. Ele prometeu que faria e Ele faz isso por nós. Então o que nós estamos mais tentando segurar em nós, não é a nossa reputação, não é a nossa inteligência, não é a nossa posição, é Ele. Porque aonde Ele estiver, eu estou amparado por Ele. Ele é minha segurança, Ele é o que me guarda, Ele é o que me protege, Ele é a lâmpada para os meus pés, Ele é a segurança para a minha alma. Mas por que nós não podemos ouvir? É porque é simples demais. O povo não quer ouvir a voz, porque passa como algo despercebido. O próprio Filipe foi atrás de Natanael e disse, olha, eu encontrei um homem que prega, olha, ele é um pregador mesmo, e eu creio que ele é o Messias. A primeira coisa que ele perguntou, sabe o que ele foi? De onde que ele é? Ele quer saber a origem que era ele. Qual é a denominação que ele tem? Qual é a igreja que ele tem? Qual é a religião que ele tem? Perguntou para Filipe, escuta, mas de onde que ele é? Ele disse, ele é de Nazaré. Ele disse, rapaz, você sabe que você conhece Nazaré? É a pior cidade da Palestina. Você vai me dizer que alguma coisa boa vem de Nazaré? Ele disse, olha, é melhor que você vá lá e veja, e depois você tira a sua própria conclusão, se é ou não é. Amém? E ele foi e não voltou mais também. Ele foi e não voltou mais. Agora, como é que nós queremos ouvir a voz de Deus? Eu quero, hoje é uma quarta-feira que nós temos um tempo mais limitado. Veja bem, Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Ele era o profeta. No tempo que o rei da Babilônia estava para levar cativo, então, levando cativo, Jeremias era um profeta que também estava na mesma condição. Preso, cativo, em dificuldade, mas ele podia discernir o quê? A voz de Deus. Que a coisa melhor em todo problema das nossas vidas é você discernir essa voz. Quando você sabe que é Deus que está falando com você, você não tem medo de nada mais. Você está seguro naquilo que você está fazendo, porque você sabe que Deus te deu ordem para fazer aquilo. Então, diz assim, então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta, caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus. Eles estavam presos, cativos. Ao invés deles pedir, pede ao Senhor nosso Deus, eles queriam o favor de Deus, mas eles não queriam servir a Deus. Eles não queriam sujeitar suas vidas a Deus. Quantas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem sujeitar a orientação que Deus tem estabelecido? A mulher, o homem, para deixar os seus pecados, para ser beneficiados da salvação, renunciar sua própria vida, renunciar sua vida cotidiana, mudar a sua maneira de viver, mas quantos querem pagar o preço por isso? Mas quando está em cativeiro, quando está em desgraça, quando está caído, então lembra-se de Deus. Aí Deus entra em cena. Ele estava nessa condição. E eles chegaram até o profeta querendo ouvir a voz de Deus. Irmão,
Mas há pessoas que procuram a voz de Deus através do pastor, através do profeta, através do apóstolo, mas ele só obedece se essa voz for de acordo com o que ele o combina com a sua própria vida. Ele não tem a humildade, ele não tem a capacidade de ouvir a Deus e dizer: se o Senhor me disser, ainda que seja contrário a tudo que eu imaginar, eu vou obedecer o meu Deus. Aí você encontra um homem, uma mulher que está sujeita às mãos do Senhor. Por quê? Porque Deus é a palavra. E quando você sujeita a esse Deus, as bênçãos prometidas na palavra virá sobre você. Porque Deus não despreza os obedientes, mas Deus repreende os desobedientes, como disse Paulo aos Hebreus. Espírito de quê? De incredulidade. Então ele diz aqui, ó: cai agora a nossa súplica diante de ti e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo esse resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Quer dizer, depois de tudo isso, essa aflição que nós temos, toda essa dificuldade, Jeremias, ora a Deus, busca a Deus uma palavra para a nosso respeito, busca o teu Deus, que resta poucos. Porque não são muitos mesmo. Resta pouco para aguentar essa fornalha ardente. Para aguentar essa pressão, não é para muitos mesmo. Você sabe que o homem tem um preço? O homem tem um preço. Vai lhe oferecendo dinheiro. E o diabo é o mais rico do mundo. Ele é o dono do ouro e da prata perecível aqui embaixo. Por isso lá debaixo do Vaticano tem toneladas de ouro guardada para comprar, para tirar a moeda de circulação, para tirar o papel de circulação, para cumprir as escrituras. Ninguém compra, ninguém vende, a menos que tenha a marca, porque eles têm o ouro que vai valer em lugar do papel. É o diabo, para sujeitar as pessoas à sua própria vontade. Então o que Satanás faz? Ele começa a comprar com benefícios físicos. Ele te dá o melhor emprego. Mas esse emprego você tem que mentir. Ele disse: mas você tem o melhor emprego, ele te dá uma melhor roupa, ele te dá o melhor carro, ele te dá uma melhor casa. Satanás tem uma estratégia para ir te comprando. Por isso Jesus, a maior tentação de Jesus foi quando o diabo ofereceu para ele o mundo inteiro. Em troca de quê? Em troca de uma continência. Mas Jesus sabia que toda essa terra, que todo esse mundo era dele, mas não o mundo caído. E todo verdadeiro crente, nascido de novo, que crê na palavra, sabe que esse mundo é nosso, mas não caído da maneira que está. Portanto, não é as riquezas mundanas que vai nos tirar do caminho do Senhor, não é os benefícios materiais que nos tirará do caminho do Senhor, mas você entra em determinados lugares, se vende, e vende Jesus por menos de 30 moedas de prata. Por quê? Por não sujeitar, ouvir, aceitar e obedecer à voz do Senhor. Então Satanás, ele começa a trabalhar para te comprar. E aí então, se você tem um preço que é compatível com os seus pensamentos, então você se entrega. Você sabia que o Elvis Presley foi um pentecostal? E ele falava língua estranha, e ele foi um homem, um religioso, mas o diabo comprou ele. Sabe por quê? Porque ele tinha algo que era muito bom para o diabo, a sua voz. E Elvis Presley mandou mais almas para o inferno do que as cantinas desse país, com a sua voz. Por que as mulheres estão seminuas? É porque Satanás sabe que é uma das maiores armas que ele pode usar para mandar homens para o inferno. Então ele tira a roupa dela, como aconteceu no princípio. E ele vai conquistando, e ele vai fazendo isso para derrubar os filhos de Deus. Mas o nosso Deus, o Senhor Jesus, que enfrentou o diabo no deserto e venceu aquelas 3 tentações, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, ele enviou esse mesmo Espírito no dia de Pentecostes. E quando esse Espírito entrou numa igreja, num povo, aquele povo também não era mais comprado pelo mundo,
também não se dobrava mais diante do mundo, porque agora o mesmo Espírito vencedor estava naquele povo. Irmão, hoje não tem uma igreja no mundo que segura o povo. Eu duvido qualquer denominação, qualquer igreja, qualquer tabernáculo não segura o seu povo. A única coisa que segura é se esse povo se parou pela palavra e o Espírito da palavra tomar conta desse povo. Basta você dar uma olhada no mundo pentecostal, de 1910 para cá, quando aquelas irmãs da Assembleia vestiam suas blusas 3/4, os homens nunca mostravam nem sequer o pescoço. Eram homens que se vestiam, mulher que se vestia, mas com o tempo elas foram se vendendo. Elas foram caindo, foram degredindo, foi regredindo. E hoje, aonde estão elas? Cabelos cortados, pintada, todo tipo de maquiagem. E são religiosas. É o direito de cada um ser o que deseja ser. Mas menos ser representante de Cristo. Você tem um lugar, representante de um Criador, o Senhor Jesus Cristo, a qual você tem que ter orgulho de ser chamado de filha de Deus. Mas, esse povo, eles queriam ouvir a voz de Deus. Veja bem. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Então, queria ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Então vem cá, vamos conversar. Nós temos a Bíblia. Nós vamos conversar dentro das Escrituras, porque eu não tenho a voz, mas eu tenho a voz dele. E a voz dele é o quê? A sua palavra. Aqui tem o conselho para a mulher casada, para a jovem, para o marido, para o filho. Aqui tem o conselho para o pastor, para o diácono, para o presbítero. Tem conselho para todo mundo. Essa é a voz de Deus. Agora, nós queremos ouvir a voz de Deus? Mas esse povo que estava ali no cativeiro, sofrendo aquelas ameaças, disse: veja o que você pode ouvir de Deus, e nós vamos obedecer. E disse-lhe Jeremias, o profeta: eu vos ouvi. Tá, eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Esse é o homem de Deus. Não é alisadinha, irmã, está tudo bem. Irmão, não, senhor, você quer acertar com Deus, você vai ter que entrar aqui pela palavra de Deus. Jeremias era esse homem, Isaías também era esse homem, Daniel era esse homem, e cada homem de Deus se parará pela palavra de Deus. Disse: tá bom, você quer ouvir? Você quer ouvir o que Deus tem a te dizer? Você realmente quer ouvir a voz de Deus? Ou você vai ser o mancebo rico, que quando Deus falou com ele o que ele deveria fazer, ele saiu triste e não voltou mais na reunião de Jesus. Só foi ver ele depois de uma outra reunião. Então, disse Jeremias: não vos ocultarei nada. Então ele disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme a toda palavra com que te enviará a nós o Senhor teu Deus. Então eles prometeram que iam ser fiel. Você aceita Jesus, quer viver para Jesus? Sim, eu aceito. Eles também aceitaram. Tudo que ele falar, nós prometemos que nós vamos fazer. Se fosse verdade, todos que se batizaram, ao longo desses 40 anos que temos conhecido essa mensagem, se todos que batizaram tivessem permanecido como prometeram estar ali, não haveria igreja aqui para caber o número de pessoas que decidiram um dia e não permaneceram. Porque aqui eles prometeram, tudo que falar, nós vamos obedecer. Diz: seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviemos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Não é uma boa coisa? Não é verdade? Aí a moça namorando um rapaz que não é um bem crente, veio no pastor e disse: irmã, você não deveria casar. Aí ela triste: não, mas eu orei, eu busquei de Deus. Você buscou de Deus? E qual é a voz de Deus? Por onde vem a voz de Deus para dizer que é Deus?
Por que não obedece então à voz de Deus? Não foi uma promessa de que nós ouviríamos a voz de Deus? Deus enviou um profeta, e esse profeta foi o que Deus enviou com a sua palavra, para que nós pudéssemos ouvir e dizer: isto é a verdade. Mas há um povo que tem profeta, há um povo que tem um profeta como Jeremias e promete ser fiel a ele. Tudo que ele disser, nós vamos fazer. Mas há um povo que promete e não cumpre. Mas eles têm profeta também. Não são um povo sem profeta, é o povo do profeta. Olha, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviemos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ele foi orar. Para aí, irmão, eu vou orar, vou ver o que Deus tem para vocês aqui. Ou buscar a resposta de Deus. Irmão, não vamos ser incrédulos. Muitos problemas hoje, no meio dos crentes, é porque eles passaram por alto a voz que Deus deu para eles. Muitos casamentos errados, muitos negócios errados, muitas coisas que têm acontecido por não ouvir, não discernir, não crer que Deus tem uma voz e que Deus tem uma forma de chegar ao homem para falar a ele. Não estou dizendo que eu sou essa pessoa, mas eu sei que Deus tem esta voz, e essa voz tem que ser falada através de um homem, e Deus não usa a não ser o homem para falar com o homem. E essa é a maneira que Deus sempre usou. Por isso ele tornou homem, para falar conosco como homem. E no entanto, nós observamos aqui, ó, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, os mesmos, que é a resposta. E aí, pastor? E aí, irmão, o que você disse para mim? O que Deus respondeu? Ele chamou os mesmos que tinham buscado a vontade de Deus, que era Cairá, Joanã, filho de Cairá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que vos tenho feito. Irmão, olha a qualidade desse Deus que nós servimos. Um povo que ele sabia que era rebelde, ele ainda volta para esse povo e disse: eu arrependo de ter trazido esse mal para vocês. Olha o Deus. Em vez de ele chegar e dizer assim: eu volto aqui e condeno todos vocês, raça de incrédulo. Deus não fez isso. Deus veio a ele, na boca de um profeta chamado Jeremias, e disse: olha, eu me arrependo disso. Essa é a bondade de Deus. Esse é o amor de Deus. Porque Deus sabia que era um grupo de rebeldes. Ele disse: olha, se de boa mente ficardes nessa terra, em outras palavras, vocês me deram trabalho, vocês fizeram tudo isso, mas eu dou uma oportunidade. Se vocês ficarem de boa mente, ficarem nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. O próprio Deus, chegando em pecadores, incrédulos, dizendo: olha, me perdoa, eu arrependo do mal que eu fiz para vocês. Deus, agora um irmão não pode pedir perdão para outro, mas Deus pode pedir até para aqueles que deram as costas para ele. Eu me arrependo. Quem que entende esse Deus? Quem que vai entender esse Deus? Então, e disse-lhe, ele diz assim: não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar da sua mão. Não tenha medo, não se importe com as ameaças, não se importe com o que eles pretendem fazer contra vocês. Vocês são um grupinho pequeno, vocês estão aí, ó, amotinados, com medo, mas eu estou prometendo que eu serei convosco. Não temais, esse é o nosso Deus.
Nós não precisamos de um grande exército para vencer, não. Nós precisamos de apenas um capitão, chamado Jesus Cristo, para ir adiante de nós e a vitória será nossa. Deus está predispondo, Deus está se dando a nós, dizendo, não temais, porque eu estou no meio de vós. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus. Aí a escolha é sua. Deus te deu uma orientação. Deus te falou o que você deveria fazer. Mas Deus disse, se você não fizer, olha o que vai acontecer. Dizendo, não. Antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. É o que o povo quer. Não é mais fácil ouvir a voz do mundo? Dizendo, por que vocês vão sofrer fome, perseguição e guerra? Se você for lá para o Egito, lá não vai ter problema nenhum. É? Porque a melhor maneira de você acabar com o seu inimigo é tornando amigo dele. E a única maneira de você livrar de alguns problemas na sua vida é se unindo com o diabo. Não tem outra maneira. Agora, se você for um opositor pela palavra, saiba que desde o momento que você optou servir a Deus, você também optou ter o diabo como seu inimigo. É as coisas que acontecem instantaneamente. E Deus estava dizendo, olha, se vocês ficarem, eu vos abençoo, eu vou ajudar vocês, eu vou dar vitória para vocês. Agora, se vocês não forem por causa das guerras, dos problemas, vocês não querem enfrentar problema, então, vocês forem, veja o que vai acontecer. Por que vocês querem ir? É porque lá no Egito, não teremos guerra, nem ouviremos som de trombeta. Lá não tem trombeta mesmo. Porque qual é a trombeta que está soando lá? Me diga. Lá não tem trombeta mesmo, a trombeta é nós aqui. Porque a trombeta é a voz do sétimo anjo que viria para revelar todo o mistério. E o próprio profeta está dizendo, você quer ir para lá? Lá não tem trombeta. Mas é claro, não vai ter guerra também. Porque a trombeta é que nos prepara para a guerra. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, do nosso lado tem trombeta sim, preparando nós para a batalha. Então, vocês querem ir? Lá não vai ter problema. Lá você pode mentir. Lá você pode divorciar e casar 2, 3 vezes. Lá você pode cortar o cabelo. Lá você pode se pintar. Lá você pode se beber. Lá você pode agir de qualquer maneira. Você quer ir? Só digo uma coisa. Lá não tem trombeta. Né? Lá não tem trombeta. E eu não vou estar com vocês lá. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se vós absolutamente puserdes os vossos rostos para entrardes no Egito e entrares para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Tanto Deus dando a oportunidade para você ouvir a sua voz e escapar da fome, da desgraça que viria, como Deus dizendo também se você fizer o que iria acontecer com você. Porque Deus não é injusto, Deus nos fala. Então, assim será com todos os homens que puseram os seus rostos para entrar no Egito, a fim de lá peregrinarem, morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição, e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais esse lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá, não entreis no Egito, sabeis de certo que testifiquei contra vós hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais vossos corações. Deus aplica a sua palavra, Deus mostra a sua verdade, Deus diz o que é para nós fazermos e deixar de nós fazermos. É Deus que determina o que podemos e o que não podemos fazer, e nós paramos para ouvir a sua voz. Então, porquanto enganaste as vossas almas, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós, ao vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor Deus nosso, declara-no, assim e o faremos. Eu vos tenho declarado hoje, mas não desses ouvido à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar para lá peregrinar. Depois de todas essas orientações, se você estivesse ali ouvindo Jeremias, o que você faria? Você ficaria do lado de Jeremias? Você iria se dobrar? Você iria aceitar o conselho de Deus? Era Deus que estava falando ou era Jeremias? Jeremias era um cativo também. Ele era um preso como qualquer outro, era um homem com as marcas de sofrimento como qualquer outro homem. Mas o que é que ele estava trazendo para aquele povo? Era a sua voz ou era a voz dele? Qual seria a sua posição em ouvir esta advertência? Então, é você um deles? E sucedeu o quê? Acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentira. Pedir a vontade de Deus, pedir o que Deus falasse, ele foi orar, Deus vem e fala, quando Deus fala, diz, não, isso é mentira. É o mesmo que estão dizendo da Bíblia, eles não tomam a Bíblia como a palavra de Deus. Estão fazendo da Bíblia a palavra de um homem. A Bíblia é a palavra de Deus. Nem um tio, nem um jota passará sem que tudo seja cumprido. Mas eles não estão tomando a palavra, essa Bíblia como a palavra de Deus. Tu dizes mentira. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entrei no Egito para lá peregrinares. Baruque, filho de Nérias, é que te incita contra nós. Ele pensava que aquilo era política entre eles, falar mal um do outro, política, como é a política religiosa, cada um falando mal do outro, para angariar simpatia. Não, Jeremias não era político. Ele ouvia a voz de Deus e dizia o que Deus tinha para dizer ao seu povo. Então, para nos entregar na mão dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo a voz do Senhor para ficar na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos e a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados com o fim de peregrinar na terra de Judá. Aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradão, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nérias, e entrar na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. O próprio homem que estava com a verdade, foi levado cativo e preso como os demais, porque ele tinha que sujeitar o que o povo queria. O povo não lhe ouviu, trouxe a maldição, até os santos que havia entre eles sofreram o dano, por não ouvir a voz do Senhor. Foram levados cativo Jeremias e todo o povo. Então, na continuação, nós encontramos quando Jeremias disse para eles, nós vamos sim. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer conosco lá mais uma vez. Jeremias 42 e 43. Eu acabei de ler. Sabe o que o profeta disse? Ele disse, olha, isso que aconteceu com Jeremias é o que está acontecendo agora. Não temos profeta? Não temos a voz de Deus? Na Bíblia,
Jeremias, no capítulo 42, eles tiveram um tempo como tem agora. Eles estavam com medo que o rei de Babilônia estivesse vindo para apanhá-los. Estavam com medo. E o homem que tem Deus, ele tem que dizer que não tem medo. Porque Deus é a nossa vitória. Deus é a nossa certeza. Mas eles estavam com medo. Eles estavam com medo que o rei da Babilônia estivesse vindo para apanhá-los. E todas as pessoas célebres, e os grandes oficiais, e coisas mais, eles não criam naqueles profetas. Eles apenas desejavam dizer que eles criam para serem religiosos. Agora, o que nós estamos lendo? Qual é a palavra de Jeremias hoje? Qual é a palavra de Isaías hoje? Tudo que Deus prometeu, através de Malaquias 4, é a palavra de Deus para nós. Para que a igreja se apoiasse na palavra do Senhor. E nela nós temos o conselho para todas as coisas. Mas quando Deus fala, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? Isso prova que nós somos o mesmo tipo de povo, rebelde, endurecidos e não queremos ouvir a voz do Senhor. Logo eles chamaram o velho Jeremias e eles pensaram que ele estivesse louco. Trouxeram-no do deserto ali, provavelmente o manto envolto em torno dele e o cabelo caindo sobre o seu rosto, comendo ervas, seja o que for que ele pudesse obter no deserto para comer, subiu e disse: profeta, descubra a vontade do Senhor para nós. Disseram: diga-nos o que nós devemos fazer, e nós obedeceremos o Senhor, seja bom ou mau. Ele disse: eu buscarei ao Senhor para vocês, sim. Ele saiu, esteve fora 10 dias antes que o Senhor falasse com ele. Voltou e os reuniu a todos e disse: eu recebi o assim diz o Senhor. Disse: ouvi, povo, aleluia. Vós tendes medo do rei da Babilônia, como nós temos medo da Rússia. Disse: estai todos prontos para correr para o Egito, porque sabeis que ele está vindo. Não é isso que eles estão fazendo? A América começou como um país livre, e Deus guiava aquele povo, como guiou com Abraham Lincoln, George Washington e todos esses grandes homens. Mas o que o presidente está fazendo hoje lá na Rússia? Ele está com medo das bombas que vai cair em cima dele lá, porque eles vão destruir, sim. Eles estão com medo do rei, não da Babilônia, porque a Babilônia hoje tornou-se uma religião que está engolindo todas as nações. Quem é a Babilônia hoje? Levando cativo quem? Todos os religiosos. O Concílio Mundial de Igreja é uma armadilha feita por Babilônia, levando cativo. Por que nós estamos sofrendo as influências dessa Babilônia? Porque Deus levantou um profeta, pregou uma mensagem chamada marca da besta, o selo de Deus, para que você não fosse cativo para a terra do Egito, para que nós soubéssemos aonde estamos plantados. Mas eles não querem ouvir a voz de Deus. Não, nós nunca vamos se unir, nós nunca vamos tornar católicos, claro que não, mas já estão no Concílio Mundial de Igrejas, que é uma armadilha para pegar cada religioso. Mas quem tem Jeremias tem a voz. Quem tem Jeremias pode escutar a voz do Senhor. Quem tem Malaquias 4 pode escutar o que ele tem para nós. Para que nós não sejamos pegos como esses rebeldes que não deram ouvido à voz do Senhor. Por isso estão com medo da Rússia. Quantos protestantes com medo da Rússia, com medo do comunismo? O profeta de Deus para esta era disse: não tenha medo do comunismo, tenha medo do romanismo. O comunismo não fará dano nenhum ao povo de Deus. O comunismo vai cumprir a vontade de Deus, porque ela tem uma bomba apontada para o Vaticano, para vingar o sangue dessa meretriz que derramou através das eras. Porque um profeta se levantou para trazer o assim diz o Senhor. E ele diz: pode que não seja no meu tempo, e eu não estarei na terra por esse tempo, mas vocês saberão que isto é assim diz o Senhor. Então, qual é o medo da Rússia? É porque eles rejeitaram o profeta, rejeitaram Jeremias para o seu dia, então agora eles estão com medo. Mas o verdadeiro eleito, ele não está com medo. Ele está seguro na palavra de Deus. Então,
Como nós temos medo da Rússia, diz. Estai todos prontos para correr para o Egito, porque sabeis que ele está vindo. E nós estamos fugindo de uma cidade para outra, tentando escapar das bombas atômicas, edificando abrigos e tudo mais. O que vai adiantar isso? Livre-se da questão do pecado. É onde você tem que se livrar. Livre-se da questão do pecado. E você estará seguro. Deus te dará segurança. Jeremias diz: se voltardes a Deus, entregardes o vosso coração a Deus, tornardes os vossos corações de volta e guardar os seus mandamentos e todos os seus estatutos e fizerdes essas coisas que são corretas, então não temais o rei da Babilônia. Vocês sabem o que as pessoas disseram quando ouviram a testemunha de Deus? Eles disseram: tu profetizas falsamente, nós vamos para o Egito. Não é isso que eles estão falando? Falso profeta, falso ensinamento, falsa doutrina. Mas tem uma coisa, eles chegam a dizer para nós, vocês estão seguindo um homem morto. E eu digo: qual é os apóstolos que não morreu? Qual é os profetas que não morreram? Se você prega a mensagem de Paulo, ele morreu ou não morreu? A mensagem de Elias, morreu ou não morreu? A mensagem de João, morreu ou não morreu? Morreu. Mas aquele que falou por eles não morreu. E aquele que falou por esse profeta também não morreu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a nossa segurança de que nós temos ouvido a voz de Deus. Com todo o respeito, mas uma pessoa da igreja adventista disse assim, para o irmão da mensagem, disse: vocês estão seguindo a mensagem de um homem morto? Ele disse: eu prefiro um homem morto, certo, do que ser dirigido por uma mulher chamada Ellen White. Eu prefiro, porque pelo menos está de acordo com a Escritura, um profeta que ele enviaria, o profeta Elias, não o profeta Elias. Esse eu prefiro, então. Se é de preferir, vamos preferir isso pelas Escrituras. Não é verdade? Por quê? Porque isso enquadra dentro das Escrituras. Agora, o mundo não quer ouvir isso. Não, a voz de um profeta nunca veio para agradar ninguém. Ele veio para trazer a voz de Deus. Arrependa-se ou perecereis. Aleluia. Por isso, irmão, quando esse profeta estava iniciando o seu ministério, ele chegou no seu pastor, que era trinitariano, e disse: pastor David, eu quero servir ao Senhor. Mas tem uma coisa, eu quero ser batizado, mas eu só vou ser batizado de acordo com as Escrituras. Mas, e Billy, como é que você quer ser batizado? Ele disse: eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Dali em diante, tudo que ele pregava era em nome do Senhor Jesus Cristo. Sustentou isso sozinho nos anos de 33, quando começou o seu ministério, e o mundo inteiro, atraído por dons e sinais, mas ele sustentou que esta era a palavra de Deus. E depois ele restaurou o quê? Ele veio restaurando a unicidade, ele veio trazendo de volta o batismo, veio trazendo de volta a ceia, veio trazendo de volta o lava-pés, veio trazendo de volta uma coisa que o mundo nunca tinha descoberto: a semente da serpente. Agora, você sustentar a favor de todo mundo está crendo, porque um homem disse para o profeta assim: Deus tem nos abençoado, nossa igreja cresceu 30% do ano passado para essa. Ele disse: o pecado também aumentou, mais do que 30%. Você acha que Deus está te abençoando também? Se é questão de aumentar, isso também está vindicando alguma coisa? Não. Eu quero saber o homem, a mulher, que se para inteiramente pela palavra, ainda que sozinho, e diga: isto é a verdade do Evangelho. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, e também o Daniel, lá na cova dos leões. Não, eu vou para a boca dos leões. Mas tem uma coisa: o meu Deus eu não vou negar, não. Eu vou permanecer fiel a Ele. Agora, ouvir esta voz, aceitar essa liderança, é se despir de privilégios e de oportunidades que o mundo tem para dar, para oferecer, para nos comprar. É o que nós estamos vendo. Querem ir para o céu, mas não querem pagar o preço. Então, se hoje ouvirdes a sua voz, por que não reconhecer que é a voz de Deus? Está de acordo com a palavra? É a voz de Deus.
está de desacordo com a palavra, não é a voz de Deus. Porque Deus não tem duas vozes. Deus tem a sua palavra, e a sua palavra é a verdade. Nós temos que entrar por essa palavra, amém? Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, amém? Vamos inclinar nossas cabeças. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade. Esses minutos que nós reunimos para discorrermos aquilo que o Senhor tem falado aos teus filhos através de um profeta em toda a história. E vemos que essa foi a forma no princípio e tem sido a forma também no final. Não é fácil nesse tempo do fim, Pai, nós temos que ouvir e tomar a decisão por algo tão sério, que nos traria tanta dor, tanta aflição, traria tanta dificuldade. Mas sabemos, Pai, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E nesta noite, Senhor, temos procurado dizer aos teus filhos aqui presentes, e esses que pela internet nos acompanharam, que o Senhor tem uma voz hoje ainda. Não é a voz do mundo, é uma voz simples e singela. Mas se nós dermos ouvido a esta voz, temos certeza que o Senhor guiará os nossos passos pelas veredas da justiça, e alcançaremos a vitória que o Senhor prometeu para nós. Tira de nós qualquer espírito de incredulidade. Senhor, não deixe nós sermos enganados, não deixe nós partirmos, Senhor, por um caminho errante, quando o Senhor tem despejado sobre nós toda a tua vontade e revelado toda a tua palavra. Guarde os nossos corações e ajuda o nosso povo aqui, ajuda nossos irmãos aonde estiverem nesta noite, a alcançar essa vitória plena, através do precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando saúde física, saúde espiritual e uma alegria inefável para caminharmos diante da tua presença e sermos o grupo, por mais pequeno que seja, mas que tenhamos a tua voz como absoluto para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e nós agradecemos. Amém? Vamos cantar um hino? Hoje eu vim aqui para falar da minha fé, do que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é, abrindo a redenção e a reclamando para si. A vida eterna estava ali. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei que sou redimido, redimido. Estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Essa nova jornada é nosso terceiro êxodo. Visão celestial que nos transporta mais além, abrindo o caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto já no destino final. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui.
está aberta e hoje sei que sou redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Redimido, 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 estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Louvado seja Deus. Nos acompanharam a irmã Lúcia Rosa de Assis Chateaubriand, irmão Luiz Dias e família em Cascavel, de Curitiba, irmão Elber, irmã Rosiane, irmão Gerson, irmão Rosa, irmã Gabriele, irmão Marcelo, irmã Regiane, irmã Margarida, irmã Marli, irmã Graci e família, irmã Leia, de Dois Vizinhos, irmão Derli e família, Enéas Marques, irmão Manuel, Fazenda Rio Grande, irmão Francisco, irmã Terezinha, irmão Otávio, em Linha Frei Timóteo, no Paraná, irmão Guiomar, a irmã Guiomar, irmã Maria, em Guaíra, irmã Lindalva, em Guaíra, irmão Diógenes e Terezinha, em Jataizinho, irmã Claudete, Laísa e Laiane, Marechal Cândido Rondon, também irmão Ivandro, irmã Amanda, Itália, também irmão Mateus, Tarciana e Matias, em Pato Branco, irmã Diva dos Anjos, em Ponta Grossa, irmã Dalete, Eduardo, Heloísa e Pablo, em São José dos Pinhais, irmão Vinícius, São José dos Pinhais, de Toledo, irmã Eliane, irmã Fátima, irmão Gabriel e família, irmão Jair, irmão Lorivaldo e família, irmã Maria, irmã Sara, irmã Noemi, irmão Enzo, irmão Paulo Fernandes e família, irmã Ruth, irmã Ana e irmã Graça, irmão Valmir, irmã Vilma, irmã Clarice, irmão Wesley e irmã Nathalie, Vera Cruz do Oeste, irmão Sandro e família, e Túlia. De Campinas, irmão Daniel e família, irmão Aparecido, irmã Zilda em Cosmópolis, irmão Gerson e Ferraz Vasconcelos, irmã Liane em Guaíra, irmã Sara e família em Mogi das Cruzes, irmã Maria, irmão André em Paulínia, irmão Josias e família, irmã Dória, irmã Vitória em São Paulo, irmã Ana Lídia em Gravataí, irmã Ada, a irmã Rosane, irmã Margarete, ou melhor, irmã Ada e irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmã Margarete em São Leopoldo, irmã Sabrina em São Leopoldo, irmã Graziele, irmã Rebeca em Camboriú, irmão João Gomes em Camboriú, irmão Edmar, irmã Lucimar em Florianópolis, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmã de Leusa, irmã Lade e João em Rio Negrinho, irmão Antônio Barabas no Turvo, irmão César em Belo Horizonte, irmã Miriam Belo Horizonte, irmão Luiz Carlos, Angelina, irmão Luiz Felipe, Mariana, em Contagem, Minas Gerais, irmão Gilson Menezes, em Cristina, Minas Gerais, irmã Alice, Ângela, Eliana e Elazir, em Sabará, irmã Maria da Glória, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, irmão Roosevelt, em Belém do Pará, irmão Olivas e Mônica, em Macaé, no Rio de Janeiro, irmã Andréia de Criciúma, Santa Catarina, pede oração pelo seu avô, pastor João Paulo, Jaguaruna, e por toda a sua família. Irmã Fátima de Toledo pede oração por seu esposo Elias, que sofreu um acidente de carro hoje. Irmão Elias Araújo, né? Sofreu um acidente. Vamos orar pelo irmão Elias. Pastor João Paulo ficou viúvo semana passada. A irmã Toda partiu para o Senhor, eu creio quase 80 anos de idade. Vamos lembrar dessas vidas que pedem oração. Nosso Pai e nosso Deus, lembramos do nosso precioso irmão João Paulo, pastor, que entregou sua companheira, levou ali para ser sepultada, esperando o reencontro naquele som da trombeta. Ó Deus, espero que breve todos nós que passamos por esses momentos de angústias e tristeza, temos uma esperança viva, que breve estaremos reencontrando todos os nossos entes queridos, aqueles que partiram antes de nós.
porque o Senhor prometeu que a trombeta soaria, o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus reuniria o teu povo para um rapto, e cremos que todos que dormiram em Cristo se levantarão naquela manhã gloriosa. Que seja assim o consolo para o nosso irmão e para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Lembramos agora do irmão Elias, que sofreu esse acidente, Pai. Nós oramos que o Senhor possa, de alguma forma, trazer a ele a recuperação necessária. E que a bênção de Deus, a saúde, a vitória esteja sobre o nosso irmão. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Deus vos abençoe. Abraça um outro, diga Deus abençoe. Até quando nós encontrarmos outra vez com Jesus.